vocês vão aprender. Olha só. Primeiro ponto, primeiro critério que vocês vão usar é o de quebra de tensão. O critério de quebra de tensão, ele depende só das potências e das distâncias envolvidas. Tá? Potência, distância e tensão de ligação. Esse primeiro circuito aqui, se vocês lembram, ele era monofásico. Tinha uma fase, um neutro e um interno. Qual é a tensão de ligação? 127. Tá? Aqui também era fase, neutro e terra. 5 é tudo aqui, né? E aqui era 5 mais 3. 8. Assim? Não, aí era 15. Aí era 15. Ah, era 15. Não, o 8 aí era 5. No lugar do 8, né? O 8 era 15. 10 tipo, metros. 10 metros, Era 5. 5 e 10. Então tá. Beleza. Olha só. Circuito 2, monofásico também. Tensão de ligação, 127. Tá? Ele vai ser usado. Terceiro circuito é 220. Isso daqui era 5.500 watts. PA 220. Para fazer quebra de tensão eu uso 220. Vamos fazer um circuito para a gente ver. Tá? E esse daqui a gente vai nos inverter. Não. Mas vamos dar um X aqui então. Para circuitos terminais do quadro para frente, qual que é a porcentagem de queda de tensão? 4%. Então o E aqui é 0,4. A tensão de ligação é 127. Somatório de potência vezes distância. 700 vezes 22. É 100 vezes 6. 200 vezes 9. 200 vezes 6 mais 3, 9. 200 vezes 14. E 100 vezes 22. 300 vezes 14. 100 vezes 22. Zero 46. Eu dou 45. 0,46. Deu 8.800 só. 8.800, isso era esse valor. Isso daqui dá 0,46. Logo a seção do fio vai ser 0,4692. O que eu faço com isso? Por enquanto, Eu não sei dizer qual seria o que tu tem que usar. por enquanto eu não faço nada com ele. Nenhum? Porque ele é o primeiro dimensionamento que eu faço. O que eu tenho que fazer aí? Queda de tensão e curto-circuito. Desculpa, capacidade de condução de corrente e curto-circuito. Calma, estou fazendo para um para vocês terem exemplo. Os outros dois eu quero que vocês façam. O que vai diferenciar, por exemplo, desse circuito aqui, ó, que é bifásico? 120. Beleza. Aqui vai ser 220. E aqui? Tem uma fase, neutro. Tem que fazer vezes O que vocês têm que fazer aqui, ó? Vocês vão ter que calcular qual que é a corrente do circuito 1, qual que é a corrente do circuito 2 e qual que é a corrente
chegar no quadro, eu vou ter a corrente da fase A e a corrente da fase B. Qual que vai ser a corrente da fase A? Você que escolhe. Tá? Mas vai ser uma monofásica e mais um pedaço da bifásica. Então vai ser, por exemplo, I1 mais I2 e 3 vezes cosseno de 30, porque I3 é bifásica. IB vai ser I2 mais I3 vezes cosseno de 30. Veja que você vai calcular as duas correntes, IA e B. Para fazer queda de tensão, nesse pedaço aqui, você vai ver qual que é a maior corrente. Qual que dá maior, IA ou IB? Não sei, vocês vão ver. Vamos pegar a maior e vamos calcular a potência dela. Como é que eu calculo a potência de uma fase? Tensão vezes corrente. Calculou a potência de uma fase, você tem isso daqui. Desculpa, eu coloquei P aqui, né? S. Você tem S. Você tem S. Você tem o comprimento, que vale 20. E daí, qual que é a tensão de ligação desse ramal? 220. Só que a potência que eu calculei aqui é para quê? É para uma fase. Qual que é a tensão de uma fase? E daí você usa a maior potência da fase, a fase com maior potência, com tensão de fase, para calcular a seção de comprimento. Porque era monofásico. Não, mas tinha Olha só, no circuito que eu passei, ele tinha dois circuitos monofásicos, correto? Tinha dois circuitos monofásicos. Um estava numa fase, a outra estava no outro. Ó, eu tinha só I1 e I2. Eu tinha I1 e I2. I1 estava na fase A e I2 estava na fase B. Eu comparava eles dois, via qual que era maior, não era isso? Olha isso. E daí eu pegava o maior, correto? Eu dimensionava pelo maior. Aqui é a mesma coisa, só que em vez de ter I1 e I2, eu tenho I1 e I2 e I3, que é uma carga bifásica. E daí quando tem a carga bifásica, eu tenho que fazer a... Bifásica era 220? É 220? Não, que a gente mete 220. Mas acho que era 220 monofásico. Era monofásico, não é? Não, esse circuito monofásico é de 127. Fase é B. Pode somar as potências? Só se o circuito for equilibrado. Se o circuito for equilibrado, aí você pode somar as potências e usar. Entenderam até aqui, gente? Achar as correntes? Vai travar. Não, porque você fez 220 onde era 220. Mas a gente calculou o do alimentador? Sim, então, no medidor a gente somou o 2 aqui, ó, dividiu por 2. Aí somou por 2 reais. Ah, tá. Beleza. Você quer fazer desse jeito? Pode fazer. Tá? Dá certo. A gente fez pela potência dele. Por isso. Dá o mesmo resultado. Agora eu lembrei agora do que você estava falando. Realmente a gente fez pela potência. Se você quer fazer pela potência, ó, vou passar aqui depois eu falo. Você pode fazer assim. A corrente, o S da fase A, a potência da fase A, vai ser a potência da fase 1
mais a metade da potência da fase B. Dá o mesmo resultado. Dá o mesmo resultado. Só que dá para fazer isso aqui quando você não tem fator de potência especificado. Quando você tem fator de potência especificado, daí tem um problema em fazer isso daqui. Daí não dá. Então 0,7. Não é que não dá, ele dá um erro. Dá um erro 5, até 10% de erro. Considerável. É. Dá para fazer, é uma boa consideração isso daqui, mas ela não é, assim, ela não é 100% correta. Do lado é sempre certo, daquele jeito é sempre certo. Esclarecido agora? Se eu fizesse a potência da fase B, nesse caso, S2 mais B, Mas aí você não tá no desequilibrado. entenderam agora? Na divergência de Posso passar para frente? É alguma coisa que geralmente dá certo. Geralmente. Daí ali no S igual a apenas Não. É a corrente da fase maior. Você vai calcular A e B. Aí você vai comparar qual é maior. Qual for maior, você calcula essa potência. Ele tinha passado, né? Outros circuitos. Pelo critério de capacidade corrente. O que eu tenho que saber para começar o cálculo de capacidade corrente? K1, K2 e FAC. K1, K2 e FAC. Nesse eletroduto aqui, ó, quantos circuitos tem? O fator de agrupamento, então, é 1. Na tabela. Tabela da norma. Essa tabela eu acho que é a 42. Norma 5410. Tem que ter, gente. Se vocês não pegarem da norma, vocês têm que pegar do livro, de uma literatura confiável. Eu não sei se é 42, mas eu acho que é. FAC era 42. Da norma 54. Um circuito por eletroduto, fator de agrupamento. K2 é para quando está enterrado, quando o eletroduto está enterrado, os cabos estão enterrados. Nesse caso, é uma instalação elétrica, uma casa de residência, ele também vale 1, não está enterrado. Eu não lembro, eu passei que esse daqui estava enterrado? Sim. Esse daqui está enterrado. E K1 é um fator de temperatura. Qual que era a temperatura ambiente? 35 graus. 35. O cabo era do quê? Cabo de cobre. Cabo de cobre PVC a 35 graus. Se vocês forem lá na tabela da norma, vai dar 0,4. Olha as perguntas que eu fiz. O cabo é de cobre, isolação de PVC e qual a temperatura ambiente? Tirei o K1. Agora eu tenho os 3 fatores para calcular o critério de capacidade corrente. Calculo a corrente do meu circuito. Qual que é a corrente do circuito? Tensão, potência dividido por tensão. Qual que é a potência? 100 mais 200 mais 300 mais 100. Dá 600, 700. 700. Dividido pela tensão, qual que é a tensão de ligação dele? 7. Isso daqui dá uma corrente de 5,5. Eu faço um dia negócio. Beleza? Obtenha a
circuito. O que eu tenho que fazer? Vai na tabela da norma e procura a próxima corrente. A corrente próxima do teu. Para achar uma corrente de projeto de P. Se vocês forem lá na tabela da norma, um cabo de meio milímetro já vai atender essa corrente. Oi? Beleza. Só me lembro do que Já te respondo. Eu te respondo no total. Deixa eu só terminar esse raciocínio. Quarta pergunta. Eu tenho que ir lá na tabela e procurar, através do modo de instalação, eu tenho que procurar qual que é a corrente de projeto do meu cabo. O modo de instalação eu dei, é B1, é eletroduto. É B1, é eletroduto. Você vai lá na tabela, vai procurar B1. Quantos condutores são? Dois condutores carregados, fase e neutros. Então vai estar lá na tabela, B1, 2 condutores, e você vai procurar a corrente. Se você for procurar uma corrente próxima a essa, você vai encontrar que um cabo de meio milímetro suporta. Só que, para instalações de baixa tensão, pode usar meio milímetro? Não. Qual que é o mínimo? 1,5. E daí você vai lá na tabela de 1,5, instalação B1, 2 condutores, o cabo de 1,5 aguenta 17,5 amperes. O que eu faço para calcular a minha corrente nominal do circuito, do cabo? Ela é a corrente de projeto vezes os fatores K1, K2 e FAC. Isso vai dar 17,5 vezes 0,94 vezes 1 vezes 1. Não vou colocar aqui. E a corrente nominal vai ser 16,45. Ô, louco! Qual que é a pergunta que eu tenho que fazer? Vezes K1 vezes K2 vezes o fator de agrupamento. Aqui eu calculei a corrente que o cabo aguenta e agora eu vou comparar ela com a corrente do meu circuito. A corrente do cabo é maior que a corrente, maior ou igual à corrente do meu circuito? Sim. Se ela é, beleza, pode ser esse cabo de 1,5. Se ela der menor. Se ela der menor, você vai para a tabela. Qual que é o próximo de 2,5? Pega o valor de P, 2,5, aplica, chega no valor de N, separa de novo. Até você chegar no P é o projeto, é o PIN do carro, sem aplicar os fatores. Isso, é na tabela da norma. Não tem como fazer sem a tabela. Eu tenho que ter a tabela. Sem fazer a mesma coisa no circuito 2 e no circuito 3. Quais que são os critérios que eu passei para o circuito para vocês? A pergunta é o seguinte. Isso aqui avalia queda de tensão. Isso daqui avalia capacidade de corrente. Isso daqui avalia produção. São três coisas diferentes. Tá? Deixa eu
São três coisas diferentes. Você vai fazer esse e vai fazer esse. Vai comparar e ver qual que é maior. Qual é maior? Você pega. É esse que você vai colocar no projeto. Mas eu tenho que fazer esses três O circuito 2, o circuito 3 e o cabo de alimentação. Ó, terminando aqui com o critério de capacidade de corrente. Pro circuito 2 e pro circuito 3, o raciocínio é o mesmo do circuito 1, porque os fatores são iguais. Pro circuito de alimentação, esse cabo é enterrado. Se ele é enterrado, o modo de instalação dele é D, e daí você vai ter que ir lá e pegar os fatores referentes a D. Essa corrente de projeto aqui, ó, não vai ser mais na linha do D, mas vai ser na linha do D. Procurem lá, vai ter. Professor, não tem que ir pro medidor? Eu acabei de falar. O medidor vai mudar o modo de instalação dele. Aí essa corrente de projeto você vai buscar em outro ponto. Em outra linha da tabela. Outra coluna, na verdade. Para achar a potência do quadro é o mesmo processo. Para achar é a mesma. Você já tinha calculado as potências aqui, né? Não, cara. Tá, mas assim, você já vai ter calculado a potência da maior fase. Aí você pega pela maior fase e calcula pela potência da maior fase. Ou pela corrente da maior fase. É sempre para o maior, né? Porque eu tenho que considerar o pior caso. Critério de curto-circuito. Quais são os fatores de curto-circuito que eu coloquei? Eu coloquei a corrente e o tempo. Eu coloquei Quais outros dados eu preciso para fazer curto-circuito? Preciso do tipo de condutor. O condutor é de cobre, né? Isso significa que delta é igual a 234,5 e K é igual a 226. Confere? É a tabela do K e do beta. Para condutor de cobre, eu tenho beta igual a 235 e K igual a 226. É isso? Estou fazendo de cabeça aqui, posso estar equivocando. 200, é isso aí. E a isolação de PVC, não é? Para a isolação de PVC, o X é 0,29 e o Y é igual a 0,06. Certo. Vocês entenderam onde eu tirei esses fatores K e X? Eu só peguei o tipo do condutor. É de cobre, tem esses dois fatores, e a isolação de PVC tem esses dois fatores. A partir disso eu calculo o valor de alfa. K quadrado, S quadrado. Logaritmo natural. Esse é mesmo. Não é S. Não lembro, de cabeça, S quadrado. Isso, tá certo. Eu deixei só dessa.
Está dado lá no meio. Porque não depende da corrente específica. Acho que daí pra frente. Isso é por causa do PVC. Só vai mudar a posição, né? Se mudar o pitol do cabo, muda o valor de água. Sim. Se for cobre PVC, muda-se, por exemplo, você vai usar um alumínio, ou você vai usar XLP, mas é mais raro. Geralmente é isso daqui mesmo e não faça isso. Calculou o alvo, agora Tá acabando a bateria. Dá certo o valor? Pessoal, vamos decidir se tá certo ou não. quanto que dá o seu? Senhor, qual é esse que eu utilizo ali? Não é aquele lá, as quatro? Ah, tá. Assim, ó, tem. Ah, desculpa, eu vou fazer um negócio aqui. Qual a seção que eu vou usar? Qual a seção que eu vou usar? Qual que é a seção que eu vou usar aqui para curto-circuito? É a maior dessas duas aqui, ó. Eu calculei que ela queda de tensão deu 0,5. Pelo critério de capacidade de corrente é 1,5. E eu uso aqui 1,5. a maior, 1,5. E a corrente usa de 7,5. A corrente é a corrente de curto-circuito. Foi dado um problema. Se não foi dado problema, você vai ter que pegar na concessionária. É os intervalos, né? É os intervalos da programação. Tá, mas não tá fechado. Não deu 3, não? Ele já multiplicou por 1,5, não foi? Você usou 1,5 ao quadrado. Aqui é esse ao Ah, ele não colocou S. Tira a página. O S, aquele 0,4. É o maior e por isso que você já tinha calculado. Tá, o S com valor 0,6? É o maior. O S é 1,5. Aí o N é 1,4. E a corrente qual que é usada? Essa corrente aqui é a de curva. Essa daqui, ó. Ele não multiplica o S. Ele deixa o S de fora. Não sabe ainda a sessão qual vai ser. O quê? Não, é o contrário. Aqui é a corrente lá. N é o quadrado. O quadrado. Eu passei de cabeça aqui. Isso.
Perto de 0,1. Ainda mais. Tem que dividir por 5. Aqui é 1,5. E do outro lado também. Vai dar Qual que é esse curto? Hã? Qual que é esse curto? André? Circuito. Mudou bastante. Porque mudou a seção do fio. Mudou a seção do fio. Então, quanto que é a corrente curta? Tá lá em cima, anunciado no exercício. Ah, meu Deus do céu. Esse é o Z, depois tem o delta, que é 4Z vezes x mais x quadrado, é isso? O que é o Z lá? Deu essa unidade? O que é o Z metro? Mas ele colocou uma seção de quanto ali para dar aquele valor? 1,5. Não, 1,5 milímetros. 1 milímetro e meio. O delta é desde o S ao quadrado também? X quadrado, não é? Essa é normal. O Z. O meu Z deu 55. Não deu isso aqui? Por 13. Já tem 3,56. Ah, meu Deus. Isso daqui é 1000. 1000 dividido por Tá certo. o alfa ali, para lá que 10 vezes eu colocava o valor total, continuar esse S. Foi dividido, ele dá 2. 29.758, tá? Se tirar o S. No oferecimento de Sicredi, gente que coopera, cresce. Aí tira o S. 29.758. Por que dá a diferença? 758,5. Aí tem que tirar o S da fórmula. Ô, professor, daí tira o S da fórmula, né? Claro, não. Eu deixei em função do S, por quê? Porque quando vocês forem fazer de novo, não precisa calcular o alfa de novo. É só pegar aquele valor de 13 alguma coisa e multiplicar pela seção do cabo quadrado. Você não precisa ficar calculando LN na calculadora. Se for cabo de prova de MC, você já usa aquele valor e acabou. Oi? Por que não fecha? Faltou o G, né? Vou passar um G aqui. Segundos